A Bíblia, um livro reverenciado por bilhões, contém versos de amor e compaixão, mas também contém relatos perturbadores de Deus, ordenando a aniquilação de populações inteiras. Essas passagens lançam uma longa sombra sobre nossa compreensão de Deus. Como pode um Deus amoroso sancionar tamanha violência? Como podemos conciliar essas narrativas com a crença em uma divindade justa e misericordiosa? Essas questões têm incomodado teólogos e crentes durante séculos. Não há respostas fáceis. Para entender essas narrativas perturbadoras, precisamos primeiro entender seu contexto histórico e cultural. Devemos mergulhar no mundo antigo, um mundo muito diferente do nosso. O mundo do Antigo Testamento era brutal. Tribos lutavam por recursos escassos. A guerra era comum e impiedosa. A vida era frequentemente curta e precária. Os povos antigos viviam com medo constante de inimigos e deuses rivais. Nesse cenário de violência endêmica, os israelitas desenvolveram sua compreensão de Deus. Javé, seu Deus, era um Deus guerreiro. Ele era um Deus de batalhas, que lutava por seu povo escolhido. Essa imagem de Deus se reflete em muitas narrativas do Antigo Testamento, incluindo aquelas que descrevem massacres. O conceito de justiça divina também era muito diferente da nossa compreensão moderna. Os povos antigos acreditavam em punição coletiva. Os pecados dos pais eram visitados nos filhos. Comunidades inteiras podiam ser responsabilizadas pelas ações de alguns. Essa crença na responsabilidade coletiva ajuda a explicar por que Deus ordenaria o extermínio de grupos inteiros. De uma perspectiva antiga, esses grupos eram vistos como coletivamente culpados, merecedores de punição divina. Sua destruição era entendida como um ato de justiça divina, não como violência aleatória ou arbitrária. A história da Arca de Noé é talvez o exemplo mais conhecido de morte em massa sancionada por Deus. A narrativa descreve um mundo consumido pela maldade. Deus, aflito com a pecaminosidade humana, decide purificar a criação por meio de um dilúvio catastrófico. Essa história, embora perturbadora, reflete a antiga crença em um Deus que intervém ativamente na história humana. Ela também ilustra a antiga compreensão do pecado e suas consequências. O dilúvio foi visto como um ato necessário de julgamento, um botão de reset para um mundo que se desviou do caminho. Seção 5. A conquista de Canaã. Um dilema moral. Outra narrativa perturbadora é a conquista de Canaã, onde os israelitas, liderados por Josué, recebem a ordem de Deus para conquistar a terra e eliminar seus habitantes. Essa história apresenta um dilema moral significativo para os leitores modernos. Como podemos conciliar a ordem de matar pessoas inocentes com a imagem de um Deus amoroso? Alguns estudiosos argumentam que esses relatos não devem ser interpretados literalmente. Eles sugerem que as narrativas de conquista são representações simbólicas das lutas dos israelitas para estabelecer sua fé e identidade em uma nova terra. Seção 6. Julgamento divino e responsabilidade humana. É importante notar que, mesmo dentro do Antigo Testamento, existem diferentes perspectivas sobre o julgamento divino e a violência. Alguns textos descrevem Deus como um juiz severo, enquanto outros destacam sua misericórdia. Os profetas, por exemplo, frequentemente desafiavam a compreensão dos israelitas sobre a justiça de Deus. Eles questionavam as práticas e crenças estabelecidas, trazendo novas interpretações. Eles enfatizavam a misericórdia e a compaixão de Deus, argumentando que o verdadeiro arrependimento e a retidão eram mais importantes do que sacrifícios rituais ou vitórias militares. A mensagem deles era de transformação interna. Os profetas nos lembram que a Bíblia não é um texto monolítico com uma mensagem única e imutável. Cada livro e autor traz uma perspectiva única.
é uma coleção complexa de escritos, abrangendo séculos, refletindo compreensões evoluídas de Deus e da humanidade. Essas variações nos mostram a riqueza e a profundidade da tradição bíblica. Seção 7. Interpretações simbólicas e leituras alegóricas. Ao longo da história, teólogos e intérpretes têm lutado com a violência retratada na Bíblia. Muitos recorreram a interpretações simbólicas e leituras alegóricas para conciliar essas narrativas com sua fé. Eles argumentam que essas histórias não devem ser interpretadas literalmente, mas transmitem verdades espirituais mais profundas. Por exemplo, a narrativa do dilúvio pode ser interpretada como uma história sobre o poder destrutivo do pecado e a necessidade de renovação espiritual. A conquista de Canaã pode ser vista como uma alegoria para a luta interior contra o vício e a tentação. Seção 8. Lutando com Deus. Dúvida e questionamento na fé. É importante reconhecer que não há respostas fáceis para essas questões complexas. Lutar com essas passagens difíceis faz parte do diálogo contínuo da fé. É normal ter dúvidas, questionar e lutar com esses textos. Na verdade, questionar e lutar com nossa fé pode levar a uma compreensão mais profunda e matizada de Deus. Pode nos ajudar a ir além de interpretações simplistas e lidar com as complexidades da fé em um mundo complexo. Seção 9. O problema do mal e o silêncio de Deus. O problema do mal e do sofrimento é uma questão perene que assombra a humanidade há séculos. Desde os tempos antigos até os dias atuais, a dor e a injustiça continuam a ser uma fonte de angústia e questionamento. Onde está Deus em meio à dor e à injustiça? Esta pergunta ecoa nos corações de muitos que enfrentam tragédias pessoais e coletivas. Por que um Deus amoroso permite que tais coisas aconteçam? A busca por respostas leva muitos a explorar as profundezas da fé e da filosofia. Essas perguntas são particularmente pungentes ao considerar a violência atribuída a Deus na Bíblia. As histórias de destruição e sofrimento levantam questões difíceis sobre a natureza divina. Alguns encontram conforto na crença de que Deus age de maneiras misteriosas, que há um plano divino além de nossa compreensão. A fé em um propósito maior pode trazer paz em tempos de incerteza. Outros encontram consolo na ideia de livre-arbítrio, argumentando que Deus permite a agência humana, mesmo quando isso leva ao sofrimento. A liberdade de escolha é vista como um dom precioso, apesar das consequências dolorosas. Ainda assim, outros lutam com o silêncio de Deus, achando difícil conciliar um Deus amoroso com a realidade da dor e do mal no mundo. A ausência de respostas claras pode ser um teste de fé e resiliência para muitos. Seção 10. Um Deus de misericórdia e compaixão. É essencial lembrar que o Deus da Bíblia também é um Deus de misericórdia e compaixão. Ao longo das Escrituras, encontramos histórias do perdão, amor e graça de Deus. A Bíblia hebraica, embora contenha essas narrativas perturbadoras de violência, também enfatiza a compaixão de Deus pelos pobres, pelas viúvas e pelos marginalizados. O Novo Testamento, com sua mensagem de amor e perdão, ressalta ainda mais esse aspecto da natureza de Deus. Jesus, em sua vida e ensinamentos, personificou o amor e a compaixão radicais de Deus, estendendo a mão aos excluídos e marginalizados. Seção 11. Conclusão. Abraçando o paradoxo. A Bíblia nos apresenta uma imagem complexa de Deus, uma figura que desafia nossas expectativas e compreensões simples. É uma imagem que inclui tanto a escuridão quanto a luz, o julgamento e a misericórdia, a ira e o amor, coexistindo de maneira intrigante. Esses aspectos aparentemente contraditórios da natureza de Deus podem ser difíceis de conciliar,
criando um enigma que desafia nossa lógica. No entanto, talvez a chave esteja em abraçar o paradoxo, aceitando que essas dualidades fazem parte de um todo maior. Talvez o desafio não seja explicar a violência na Bíblia, mas mantê-la em tensão com as narrativas igualmente convincentes de amor, perdão e redenção, reconhecendo a complexidade da experiência humana. Talvez seja nesse espaço de tensão, nessa luta com questões difíceis, que chegamos a uma compreensão mais profunda do divino, uma compreensão que abraça a totalidade da experiência espiritual.